Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e a gente vai ter hoje mais uma entrevista no canal. Essa entrevista aqui vai ser com o Glauco, trabalhador da CPTM, a Companhia de Trens do Estado de São Paulo, que é uma das empresas públicas que no dia de ontem, 3 de outubro, entrou em greve, né? Foi uma greve aí junto dos trabalhadores do metrô e da Sabesp, e também teve outras categorias que se somaram à greve, teve apoio dos estudantes da USP em greve, e então a gente vai ter aqui hoje essa conversa sobre os problemas da CPTM, dos trens de São Paulo, né? Inclusive nos últimos dias não está faltando problema, né? O Glauco vai poder falar um pouquinho melhor para a gente. E então, vamos lá. Glauco, primeiro, se você quiser fazer uma apresentação aí, para as pessoas saberem um pouquinho mais quem você é, e daqui a pouquinho, então, a gente já começa. Pode se apresentar. Bom dia aí, obrigado aí pelo convite. Eu sou trabalhador da CPTM, sou do último concurso, né? Já tem 5 anos, porque esses últimos chamados já foi durante o período eleitoral, no qual o João Dória saiu vencedor, e ele já vinha com essa pauta de privatização. Então, na gestão dele, ninguém mais foi contratado para a CPTM, né, e não houveram mais nenhum concurso, né? E também fiz, né, o concurso do metrô, também foi o último também, porém, é, apesar de aprovado, não fui contratado ainda. E o governador atual, né, o Tarcísio, ele não tem pretensão nenhuma de contratar, né? Então eu estou assim no movimento dos trabalhadores da CPTM contra a privatização, né? Um movimento comum, não faço parte de nenhuma organização. E tem o movimento do pessoal que foi aprovado pelo metrô e que não foi chamado também. Então, eu tenho comparecido aí na assembleia das duas empresas. Beleza. Glauco, eu queria começar perguntando para você o seguinte. Você comentou aí do comitê, né, contra a privatização do metrô, CPTM e Sabesp, dessa luta unificada. Mas antes de entrar, né, nesse tema específico, eu queria saber quais que são os problemas que você acha relevante a população ficar sabendo que estão acontecendo na CPTM. Nos últimos dias aí, parece que já faz umas 2 semanas que todo dia, se me corrija se eu estiver errado, mas todo dia está dando algum tipo de problema, às vezes um problema grave, né? Na, nas linhas privatizadas da CPTM, as linhas 8 e 9, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho aí os problemas que é importante a sociedade saber da CPTM, de onde você trabalha. Bom, na CPTM, né, se pegar o gráfico que foi divulgado aí até pela Globo no mês passado, né, o mês de agosto, né, foi um balanço de janeiro até agosto. O número de falhas na CPTM, ele tem sido baixo, né, muito baixo. Mesmo a gente tendo um problema hoje grave que é de quadro de funcionário, né? Como tem esse projeto de privatização, né, a CPTM abriu aí vários PDIs, né, que é aquele programa de demissão incentivado, né, no qual ela oferece um pequeno incentivo financeiro para a pessoa sair da empresa. Então a gente ficou com um quadro muito defasado, né? O principal problema que a gente tem hoje é que você vai numa estação em que você deveria ter ali pelo menos 3 ou 4 agentes operacionais, né, que é para atender, para vender bilhete e tudo mais, você acaba encontrando às vezes 2 ou às vezes só até um funcionário sozinho na estação. Então, diante de toda essa dificuldade, a gente ainda tem conseguido atingir as metas, né, de baixo índice de falhas. E lá na Via Mobilidade, eles têm tido aí muito mais falhas, né,
porque eles têm usado a fórmula que eles acham mágica para privatização, né? Trabalhar com pouca gente, remuneração baixa, né? E para tentar maximizar os lucros. E a gente sabe que nesse tipo de serviço, né, que envolve aí muita engenharia, né, muita técnica, e na questão de atendimento ao povo, para você atender o povo, você precisa de gente. Então precisa de gente também. Eles não têm investido no pessoal, não têm investido na remuneração desse pouco pessoal que eles têm, e não têm investido na manutenção, né? Então, o resultado aparece, né? Se você parar para pensar dos 127 problemas que foram levantados pelo G1 aí nesse ano, na ferrovia, mais de 75 foi só na via mobilidade, em 2 linhas, né? Então, muito mais da metade, né? Diria aí uns 70% foi tudo lá. E na CPTM, que tem muito mais estações, muito mais linhas para operar, ficou aí somando tudo, ficou aí com menos de 30% das falhas, né, no sistema. Entendi. Tá. Acho que os números são bem claros, né? Os números aí, eles não estão mentindo sobre a gravidade da privatização, né? E mas beleza, eu queria saber o seguinte também. Agora que você comentou um pouquinho dos problemas da CPTM e da privatização na CPTM, eu queria que você comentasse um pouquinho da luta conjunta de vocês, né, de como está sendo esse processo de unificação das lutas, como foi o processo de construção até chegar nesse dia 3 de outubro, ontem. Não precisa ainda entrar em detalhes do dia 3, eu pergunto daqui a pouco, mas, enfim, quais são as ideias principais por trás dessa unificação desses servidores públicos de São Paulo, né? Quais são as motivações de vocês? O que a sociedade precisa saber da luta de vocês, da luta conjunta? Então, o que acontece foi que a gente encontrou muita barreira, né, para poder unificar, mesmo já sendo, eu diria que um senso comum, né, que a unificação é o único caminho para poder barrar esses projetos de privatização, né, de venda das empresas públicas, né, de transferência do patrimônio público para o bolso de poucos empresários, né. A dificuldade que a gente teve foi no sentido de direções sindicais não se conversarem ou terem planos diferentes para uma luta, né. Mesmo todos os trabalhadores sabendo que a unificação era necessária, as direções sindicais tiveram um pouquinho de dificuldade de conversar entre si, né. Mas como dentro da CPTM já tem aquele comitê de luta contra a privatização que surgiu lá em 2019 e já estava com um certo volume de pessoas que queriam lutar, mas não queriam estar ali participando junto com o sindicato porque não confiavam no sindicato. Então o próprio comitê fez essa iniciativa, o sindicato achou interessante, né, deu ouvidos e o comitê ajudou aí na conversa com outros sindicatos. A gente conseguiu primeiro até uma conversa com o sindicato dos metroviários, né, teve uma unificação primeiro, e o último a entrar nessa unificação foi o sindicato que representa as linhas 7 e 10, né, que é o próximo alvo já da concessão com data marcada para 29 de fevereiro de 2024. E a Sabesp também, como já está com um risco aí iminente, né, é até mais falado na mídia a privatização da Sabesp do que da própria CPTM, então a Sabesp recebeu aí de braços abertos todas as ajudas que foram oferecidas, né, então foi também tranquilo de fazer essa unificação, né. Depois que unificou, que já tinham tomado uma decisão, não, a gente vai lutar junto, acho que a maior dificuldade foi construir um calendário, né, uma data que fosse plausível para todos, né, porque a gente tem as diferenças, né, no nosso trabalho, o trabalho deles, tudo mais, então
o calendário também foi um pouquinho difícil de encontrar aí, para que fosse bom para todos, né? Beleza, entendi. Eu queria saber outra coisa também. Antes de entrar, né, especificamente na greve, vamos destrinchar um pouquinho melhor os motivos, né? Eu estou até aqui com um panfletinho, né, que um dos que estavam sendo distribuídos, que eu estou achando bem informativo, né, bem legal. E eu queria que você explicasse um pouquinho melhor como que a privatização, as terceirizações, influenciam a vida tanto do trabalhador dessas empresas quanto dos usuários dessas empresas. O trabalhador é um péssimo negócio, né? Porque os trabalhadores dessas empresas que são alvo de concessão e privatização são trabalhadores que, apesar de concursados, são concursados, mas contratados por um regime de CLT. Então, o governo ele não dá nenhuma garantia do que vai acontecer com esses trabalhadores após isso, né? Se você for lá nas linhas que foram privatizadas, não tem nenhum trabalhador que era da CPTM ou do metrô. Tem algumas pessoas que exercem cargos de confiança lá, mas que já eram de cargos de confiança aqui também nas empresas públicas, né? Então, eu diria que são pessoas já meio que políticas, né? Que fazem ali funções mais políticas, né? Na parte operacional, na parte de manutenção do sistema, você não vê ninguém lá, né? Os poucos que ainda se arriscaram a trabalhar lá na iniciativa privada não conseguiram ficar porque a média salarial lá das empresas privadas é metade da média salarial das empresas públicas. Então não é atrativo para ninguém, né? Então, assim, e não vai haver essa transferência automática, né? A empresa privada, sabendo da média salarial que é nas empresas públicas, não vai se interessar em contratar, né? Porque eu penso que já o intuito da privatização já é reduzir custo, né? Então eles não vão contratar gente que ganha o mesmo que ganha na empresa pública. Então, para o trabalhador hoje da empresa pública, é uma sensação assim de incerteza, né? Porque não tem nenhum plano do governador, né, com relação a esses trabalhadores. E esses trabalhadores somados hoje de CPTM e metrô são 13 mil pessoas, né? Então vai gerar aí 13 mil desempregos, né? Pelo menos 10 mil vai ficar desempregado nessa transferência aí de linhas. E para a população, eu acho que o maior problema é que, como a empresa privada ela visa lucro, né, ela tem que jogar nessas três frentes aí. Ela tem que diminuir o efetivo dela, né, de trabalhador. Aí já fica aí com déficit na questão do atendimento, né? Também fica com déficit na questão da segurança das pessoas, né? Se você for hoje numa estação da CPTM, você vai ver ali pelo menos uma dupla de agente de segurança armada e vai ver pelo menos mais duas duplas de seguranças desarmadas, que são os terceirizados, os vigilantes, né? Então, só nisso aí você já vai ver 6 funcionários, né? Enquanto na empresa privada, você vai ter 2 funcionários, os quais eles fazem a função de atendimento do passageiro e da segurança da estação inteira. Então, só nesse quadro aí de segurança já vai ter uma redução de 6 para 2 funcionários, né? Sendo que 6 hoje na CPTM a gente já considera um número abaixo para poder atender todas as demandas do passageiro, né? Então esse já é um problema. A outra frente que eles vão atacar é na questão da remuneração que eu já falei, né? Para poder ter uma maximização do lucro, eles remuneram mais baixo esses trabalhadores, né? E outra frente que eles vão atacar é na qualidade do serviço. Então eles não investem na manutenção com a mesma frequência que a CPTM investe, né? Que o metrô investe. Tanto é que essa baixa frequência de manutenção reflete naqueles números que eu falei inicialmente na questão do número de falhas, né? Então, aí, assim, isso para a população vai afetar na qualidade,
vai afetar aí na parte financeira, porque eles têm trabalhadores mal remunerados e a tarifa que eles cobram do passageiro é muito maior do que a empresa pública cobra, né? E a questão da segurança, né? O passageiro está muito mais vulnerável lá do que nas linhas públicas, né? Mas o grande X da questão, que o passageiro desconhece, é que por ele pagar os 4,40, né, de tarifa lá, ele não sabe que a empresa privada recebe muito mais que aqueles 4,40, né? Porém, esse valor, essa diferença é paga diretamente para o bolso deles, né? É paga através de subsídio, através daqueles reequilíbrios econômicos, né? E até surgiu uma matéria aí na Diário do Transporte, que mostra que a tarifa média que a Via 4 na CCR recebe lá é 6,32. Então vai chegar um momento em que todas as linhas serão privatizadas e que o governo não vai conseguir esconder mais esse subsídio para essas empresas e vai acabar repassando isso na tarifa direta que o passageiro paga, né? Como é já lá no Rio de Janeiro, que o passageiro paga R$7,40, né? Sim. Eu acho que essa diferença de preço aí, né, que você falou do Rio de Janeiro, é um ótimo exemplo para as pessoas entenderem, né, a gravidade da situação. Imagina só, uma cidade que nem São Paulo, que já tem esse custo de vida altíssimo, né? A pessoa via pagar ainda mais com a passagem por um transporte que você não sabe se você vai estar andando, o trem vai descarrilhar, você não sabe que vai, né? É absurdo isso. Eu já tive. Não, pode ir. Eu já tive a oportunidade de andar lá no Rio de Janeiro e, assim, a qualidade lá não chega nem perto da CPTM, sabe? Lá ainda tem muitas estações, muita estação que a pessoa consegue entrar pela via normal, não tem segurança nenhuma. Eu vi uma matéria também no ano passado em que existem 9 estações que são literalmente controladas pelo tráfico de drogas, que a Supervia abandonou, então, assim, lá não tem mais funcionário. As pessoas chegam, entram e simplesmente esperam o trem lá. E o tráfico trabalha normalmente ali, à luz do dia. E em Belo Horizonte, que eu também já tive a oportunidade de conhecer, também não se compara, né? Era público, a CBTU vinha fazendo investimentos, né? Teve expansão das linhas, e lá foi privatizado no final do ano, a empresa privada assumiu nesse ano, sem dar nenhum direcionamento para os trabalhadores, né? Os trabalhadores simplesmente continuaram trabalhando sem saber para quem eles trabalhavam, de quem eles iam receber o pagamento. E agora já houve aí, né, umas demissões, né, e os que ficaram estão aí com uma promessa, né, não oficial de permanecer por 2 anos. E lá, no mês de julho agora, já houve aumento da tarifa de 4,30 para 5,30, né, sem nenhuma proposta de melhoria, né. O passageiro já está pagando mais caro, né, já está vendo que tem menos funcionário para atender, já sentiu uma piora na qualidade do atendimento, e a passagem simplesmente aumentou para 5,30. Então, eu acho que para a população que não acompanha o dia a dia, o que acontece ali por trás, ela já percebe que o impacto na tarifa já é uma piora no serviço, né? Ninguém quer ficar pagando mais caro. Sim, é o que você falou, né? A população vai percebendo. A próxima coisa que eu queria perguntar é o seguinte: tem a diferença, né, entre terceirizações e privatizações, e teve aí ao longo dos anos a discussão sobre vamos terceirizar as atividades fim ou não vamos terceirizar as atividades fim da empresa, mas tudo que não for exatamente o serviço prestado pela empresa pode ser terceirizado. E aí, de repente, quando você vê, já terceirizou tanto que na prática já privatizou o serviço, né? Então, eu queria, ou facilita a privatização definitiva do serviço, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor só a relação entre esse processo aí de terceirização de diferentes serviços dentro dessas empresas e a privatização
das empresas? Eu penso que, inicialmente, eu acho que a ideia da terceirização não era nem privatizar, né? Porque essas terceirizações elas já vêm de décadas, muito mesmo antes de existir a CPTM. O serviço de limpeza e vigilância já era terceirizado, né? Muito antes de se ouvir falar na privatização, de fato. Então, acho que a intenção não era mesmo privatizar. Como essas empresas terceiras, em grande parte, são de propriedades de políticos ou de parentes de políticos, eu penso que eles acharam ali só uma forma de levar vantagem sobre o dinheiro público, né? Porque você terceiriza e coloca um parente seu para controlar essa empresa terceirizada, você está transferindo uma renda direta do Estado para o seu próprio bolso, né? Sem ser incomodado pela justiça, né? Porque como tem licitação e tudo mais, fica tudo parecendo que é algo, entre aspas, legal, né? Então, foi uma maneira que eu acho que os políticos encontraram de transferir o patrimônio público para suas empresas, né, o patrimônio privado, né, dentro das quatro linhas ali da legalidade, né. Mas com o tempo, eles perceberam que essa estratégia de terceirizar, né, essa facilidade que as reformas trabalhistas fizeram, eles encontraram a oportunidade de ir privatizando, de ir acabando com a empresa, de transferir todo o patrimônio público para o patrimônio privado, sem privatizar de fato, né? Igual, na CPTM ainda não teve nenhuma outra terceirização que eu me lembre assim que foi impactante nesse sentido. Aliás, teve algumas no setor de manutenção, né? Muitas manutenções que eram feitas por funcionários da CPTM agora já são feitas direto pela empresa privada, mas não foi assim digamos, uma contratação de uma empresa terceirizada para fazer isso. Já está no contrato, né? Quando você compra um equipamento novo, aquela empresa que fornece o equipamento, ela já assina um contrato de fazer a manutenção daquele equipamento por X anos, né? Como uma forma de garantia do funcionamento. Então, eles perceberam que quanto mais você vai terceirizando e as empresas vão capacitando sua mão de obra, eles já vão automaticamente privatizando, né? E assim, eles perceberam também que seria uma forma de economia, né? Mas é uma economia forçada, porque, como a gente já falou, essas empresas terceirizadas, elas costumam pagar metade do que a empresa pública paga, né, para os funcionários. E não é o funcionário da empresa pública que está ganhando muito, né, como o governador disse por aí. São essas empresas que estão pagando muito pouco para os funcionários, né? Eles tiram o lucro deles através da exploração desses funcionários, né? Então eles encontraram uma forma de privatizar, sem de fato privatizar, né? Terceirizando aos poucos, né? Tirando aí a força dos empregados públicos de barrar qualquer privatização, né? Porque quanto menos funcionário, menor vai ser a sua luta, né? Então, assim, lá no metrô a gente teve o caso recente lá do edital de terceirização da manutenção do POT lá, né? Da linha 15. Agora o metrô está com um edital de contratação de 400 funcionários para trabalhar no atendimento das estações, né? Ou seja, esses 400 funcionários automaticamente vão substituindo aos poucos os agentes operacionais, né? Que ficam ali na linha de bloqueios, né? Controlando o acesso dos passageiros e tudo mais. Com esses 400 funcionários, né? Além de ir conseguindo tirar aos poucos os operacionais do metrô, já está privatizando, né? Porque quando esses 400 conseguirem andar com as próprias pernas, né? Sem a supervisão de um funcionário público do metrô, já está automaticamente privatizado aquele setor, né? Então, assim, é uma luta bem complicada essa, né? Eu estava analisando também através de alguns documentos públicos que o custo, né, de um vigilante terceirizado que tem na CPTM e que tem no metrô é o mesmo custo de ter um agente de segurança próprio, concursado, né? É o mesmo custo. O contrato que as empresas públicas pagam para essas empresas, se dividir ali por cabeça, né, por profissional, sai o mesmo custo de um agente concursado. Mas por que esse agente terceirizado ganha metade de um agente concursado?
porque nesse meio de campo tem ali o patrão dele, né, que fica com todo o restante do dinheiro, né, com o lucro, né, eu chamo eles de atravessadores, né, e, assim, com todo respeito aos terceirizados, porque eles são as pessoas que mais trabalham, de fato, na empresa, né, eles ganham menos, a escala deles é maior, né, de 12 horas, eles são sobrecarregados, eles são explorados, e eu converso no dia a dia com eles sabem disso, eles têm essa noção, né, mas eles estão ali porque eles precisam do emprego, né, e a gente sabe que o elo mais fraco nessa luta é sempre o trabalhador, né. Pois é, né? Sempre o trabalhador é engraçado isso aí, né? Quer dizer, engraçado não, é trágico que a gente vê que parece que aí esses donos das linhas privatizadas entraram recentemente para a lista de bilionários brasileiros, né? Então, na prática, não lembro se você falou intermediador, atravessador, que palavra você... Atravessador, eu falo atravessador porque estão literalmente atravessando um contrato que poderia ser feito diretamente com o trabalhador para ele ser bem remunerado, né, para fazer um subcontrato, né, que é a terceirização, para poder pagar metade daquele dinheiro para o trabalhador e ficar com a outra metade para ele. Né. Então, parece até uma coisa que é de ficção científica distópica, alguma coisa assim, né? Mas é só a realidade que a gente vive aí, né, no neoliberalismo. Quando você vê, você está aí enriquecendo horrores, pessoas que dizem aí que privatizar melhora o serviço, não sei o quê, mas a gente vê na prática, o usuário está sentindo na prática, né, que muito usuário está sentindo, a gente já entra aqui na questão do plebiscito daqui a pouquinho, mas né, o pessoal está sabendo disso, enquanto todo mundo está sabendo da piora do serviço, do aumento do custo, diretamente isso está enriquecendo pouquíssimas pessoas, né? Está enriquecendo muito e é isso, né? De repente você está pagando aí um transporte e nem sabe quanto isso. Às vezes as pessoas reclamam, o imposto vai para o governo e tal, e a gente nem sabe o quanto do imposto vai, na verdade, diretamente para o bolso aí de um bilionário, sendo que bilionário nem devia existir, né? Eu acho que é importante dizer isso também. Mas enfim, só fiz esse parênteses aí porque achei interessante você falar que eles são atravessadores, né? E eu queria também perguntar o seguinte para você. Ainda antes de entrar na greve, no plebiscito, você tem alguma opinião aí sobre como sobre a importância do transporte sobre trilhos na cidade, seja do ponto de vista ambiental, do trânsito, social, né? A gente vive numa sociedade que estimulou muito por décadas, ainda estimula, né, o consumo de carros, né, a compra de carros. Aí vão lá e tentam impor uma medida para melhorar o trânsito, a qualidade de vida, tentam fazer rodízio, mas não necessariamente funciona, porque quem tem mais dinheiro acaba tendo mais de um carro, né? Então, assim, nesse contexto de individualizar o transporte, trazendo uma série de consequências negativas, você acha que o metrô, a CPTM, o transporte sobre trilhos tem um papel importante aí na transformação da sociedade, de como a gente se locomove? Sim, com certeza. Eu acho que todos os meios de transporte, eles têm um impacto ambiental, né? Eu já vi gente dizendo que a ferrovia, ela não tem impacto. Tem, todos os transportes têm. Mas a ferrovia, né, o trilho, ele tem o melhor custo-benefício. Ele é o que ele vai gerar um impacto grande, dependendo de onde você vai implementar ele, igual, sei lá, tem aquela ferrovia norte-sul que fizeram, né, atravessando vários estados. Ela tem um impacto ambiental, porque ela passa no meio de cidades, passa no meio de até aldeias indígenas, né? Então, só que é um impacto calculado, porque você só vai fazer ele uma vez e ele vai ficar ali para sempre, né? Então, você consegue readaptar o ambiente de acordo com aquele trilho, né? Você consegue reorganizar o ambiente, né? Fazer o lugar onde você desmatou, replantar em outros lugares, né? Você tem um impacto calculado, né? E o custo-benefício, ele é maior, né? Porque esse impacto, ele vai ser único,
né, você vai conseguir reorganizar com o longo do tempo, e o transporte de trilhos, ele carrega muito mais gente de uma vez, né, ele carrega muito mais gente de uma vez por uma rota já calculada, né. Agora, rodovias e tudo mais, todo dia, né, ruas, todo dia eles querem abrir uma nova em um lugar, tal, todo dia está desmatando, os carros todos os dias estão emitindo gases poluentes, né. Então, eu penso que não tem nem comparação. Ele é o transporte que tem menos impacto, ele transporta mais gente e o custo dele é muito menor, né? Quando a gente fala aí de investimentos, né, de expansão da malha ferroviária, a gente vê aquelas coisas na ordem de bilhões e não sei o que, a gente fica assustado. Mas não, se a gente cuidar, ele vai durar ali centenas de anos, né? E o custo, você vê, toda vez que alguém reclama do trem, né, do transporte no trilho geral, eu falo, me fala qual outro meio de transporte você vai conseguir sair daqui de Mogi, chegar lá em Jundiaí, né, uma distância aí de mais de 100 quilômetros, pagando apenas R$ 4,40, né, não tem. Então, eu acho que é importante, né, e aí você até me fez lembrar daquela questão do trem intercidades, que maldosamente o Tarcísio tenta colocar a gente contra esse TIC, né? Porque a gente é contra a concessão da linha 7. Não, a gente não é contra o TIC. A gente é super favorável ao TIC. Eu acho que todo trabalhador ferroviário, ele é a favor da expansão da malha ferroviária, ele sabe da importância do trilho para a cidade no geral, para o estado no geral. Só que a gente é a favor que esse TIC seja operado pela empresa pública, né? Só a empresa pública tem a capacidade de operar esse TIC, igual já opera as linhas aqui com os menores índices de falhas, né? Então a gente é a favor do TIC para Campinas, a gente é a favor do TIC para Sorocaba, a gente é a favor do TIC para São José dos Campos, a gente é a favor do TIC para Santos, a gente é a favor da expansão da malha ferroviária, né? Em substituição né? Ou assim, em opção, né? Eu diria, não substituição porque é impossível, mas em opção, né? Ao transporte rodoviário, né, para diminuir justamente os impactos ambientais e diminuir o custo para a população. Né? Então, eu acho extremamente importante. Né? E o que eu acho interessante é que eles vendem essa expansão da malha ferroviária hoje como uma novidade, né? E não é novidade. O Brasil já teve muito mais do que isso. O Brasil ele já foi praticamente todo interligado por ferrovias, por trilhos, né? E ao longo do século XX, eles foram acabando com essas ferrovias, né? Eles foram diminuindo, a chegar ao ponto de a gente estar numa geração que desconhece isso, né? Eles acham que esse trem para Campinas é novidade. E não é, a gente já teve trem para Campinas, já teve trem para Bauru, já teve trem para Ribeirão Preto, para São José do Rio Preto, para Sorocaba, para Presidente Prudente, a gente já teve trem para o Rio de Janeiro, para Minas, a gente já teve trem para tudo que era lugar, né? E eles foram acabando com isso, para poder promover aí o transporte rodoviário, né, que é muito mais poluente. Então, não é novidade, assim, né? O Brasil já foi todo interligado, e isso é importantíssimo para o desenvolvimento nacional como um todo, né? Você pega aí, a gente fica olhando para economias globais, todos esses países têm uma malha ferroviária extremamente grande, né? E isso não afetou o transporte rodoviário, né? Eles conseguiram vender os carrinhos deles lá e com a ferrovia do lado, entendeu? Então é importantíssimo para o desenvolvimento do Brasil como um todo, é importante que essa malha seja estendida. E no caso de São Paulo em específico, é importante que ela continue sendo operada pelas empresas públicas que já têm a capacidade, a competência para isso, né? A minha família migrou de Minas para cá, as primeiras viagens que eles fizeram foram de trem, né? Pouca gente sabe disso, mas a minha família migrou para cá de trem, como várias famílias. E para eles era normal. Ninguém imaginava que hoje a gente estaria nessa situação que a gente está hoje, né? De uma malha pequena, que querem passar por uma iniciativa privada e vendendo aí um trem intercidades que é, eu diria, até de curta distância, como uma solução milagrosa, né? Com uma estimativa aí de tarifa de R$ 64, né? Enfim. Eu acho até que essa questão do preço aí vai ser um impeditivo grande para o desenvolvimento do projeto, né? Ninguém vai querer pagar R$ 35, né, que seria o trecho de Jundiaí a São Paulo,
ninguém vai querer pagar R$ 35 num trecho que hoje já é operado por R$ 4,40, né? Simplesmente para dizer que veio direto, que não teve paradas. E eu acho que isso aí vai ser um impacto negativo no projeto, né? Porque eu estive na inauguração daquele expresso do aeroporto de Guarulhos, né? Na época, você pagava o preço de 3 passagens normais, né? Hoje, a passagem é R$ 4,40, você pagaria aí R$ 13,20, né? Que é 4,40 vezes 3, para poder utilizar esse expresso. E foi um fiasco, porque a gente fazia ali o levantamento de quantas pessoas embarcaram, já teve viagens que foram feitas com 3 passageiros dentro do trem, né? 3 passageiros, imagina o prejuízo que é você tirar o trem do pátio, colocar um maquinista lá para operar, gastar aquela energia, depois tem a questão da limpeza do trem, você liga, né? Tem todo aquele custo para você operar com 3 pessoas. Então é um tiro no pé. E essa questão da tarifa vai impactar bem nessa questão do TIC aí. Mas enfim, voltando para aquela questão inicial, eu não tenho dúvidas de que a expansão da malha ferroviária ela é importante, né, do ponto de vista do desenvolvimento do Brasil mesmo, né, tanto na questão do transporte de carga, quanto na questão da geração de empregos, né, quanto mais opções as pessoas tiverem, né, mais empregos são gerados, né, porque as empresas vão contratar pessoas, né, de outros lugares e tal, você gera uma oferta maior. Isso já não tem mais discussão, não tem nem mais discussão. O Brasil hoje ele já está se preparando para reexpandir a sua malha ferroviária. A questão é os custos, né, e quem vai operar. Essa vai ser o maior desafio aí para o Brasil. Entendi. Eu espero que o pessoal aí assistindo a live não fique incomodado de eu ainda não ter falado da greve, né, do plebiscito, mas é que eu tô querendo deixar mais para o final da entrevista, porque eu acho importante a gente primeiro ir mostrando, né, informações de por que é ruim privatizar, quais são os problemas, né, para as pessoas realmente entenderem o sentido dessa campanha de conscientização, né. E pelo que me parece, quem acompanha aqui o canal, me acompanha no canal, sabe que eu sou radicalmente contra o capitalismo, né? Acho que esse tipo de sociedade precisa ser superado, não sei exatamente o seu posicionamento, né? Não que você precise se posicionar com relação a isso, mas os problemas que você falou me parecem ter diretamente a ver com o capitalismo. Então, quando você fala das ferrovias terem sido abandonadas, terem sido extintas em detrimento aí do surgimento de mais estradas, mais venda de carro, né? Isso aí é um processo histórico que não precisava ter sido feito e que foi feito também, em boa parte aí, em função do lobby, vamos dizer assim, da indústria automotiva, né, que foi chegando no Brasil aí, acho que principalmente no governo JK, se não me engano, né? E aí foi tendo, principalmente durante a ditadura empresarial militar, foi tendo esse desmonte das ferrovias e tem a ver também com o imperialismo, né, jogando seus tentáculos aqui na periferia do capitalismo no Brasil para vender carro, né? Oi? Eu tenho uma opinião também sobre isso aí. Uhum. Você quer já falar ou quer que eu... Não, pode terminar aí, aí eu falo sobre isso. Tá. Eu penso nisso aí. Sim, não, beleza. Vou acelerar aqui, né? Mas só para ilustrar para quem está ouvindo a live, né? Para mostrar como tudo isso tem uma relação com o capitalismo. Então, quando a gente fala aí do bilionário enriquecendo, do dono bilionário dessas empresas privatizadas, não tem como falar, como costumam dizer, que é mais eficiente, o cara entende do que está fazendo, por isso que vai privatizar, porque assim, a gente está no meio de uma onda de calor mortal, né, nessas últimas 1-2 semanas atrás, e mesmo assim o trem estava operando com ar condicionado desligado, o trem travava, não dava para abrir a porta, e quando abre a pessoa tem que andar no meio do trilho para chegar na próxima estação, para ver o que faz para chegar no trabalho, em casa, onde quer que a pessoa vá. Que eficiência é essa? Não tem eficiência nenhuma. A gente está simplesmente economizando o dinheiro do ar-condicionado da maioria das pessoas, pode morrer gente em onda de calor, enquanto o bilionário está fazendo o quê? Nadando
no mar aberto, perto do iate dele, sabe? Não existe explicação plausível para isso. Então, tem também aí a questão das empresas que, não sei se você vê isso como problema também, as empresas que fazem manutenção, elas vendem a peça e aí elas que têm que fazer a manutenção. Isso aí é um monopólio de informação, né? Tem a ver com a divisão internacional do trabalho, até de não industrializar um país da periferia do capitalismo, como o Brasil, de não dar o poder para a empresa do metrô, da CPTM, poder fazer a própria manutenção, né? Claro que são ramos diferentes, mas eu acho que em alguma medida tem essa questão aí do monopólio que encarece esses produtos, muitas vezes. A gente viu aí, durante o governo Alckmin, nos governos tucanos, do PSDB aqui em São Paulo, a gente viu o escândalo aí do trem conhecido, né? Então, que são grandes empresas aí querendo tomar controle desse mercado tão lucrativo que é o transporte público. Enfim, desculpa me estender tanto aqui na pergunta, mas eu só estou aqui puxando para falar que são problemas que, para mim, têm uma relação direta com o capitalismo e com esse tipo de sociedade que precisa ser superado. Então, eu queria que você comentasse aí o que você ia falar e fazer umas considerações sobre como você acha que o capitalismo tem a ver com essa questão, o que você acha que pode ser feito com relação a isso. Então, eu entendo totalmente o ponto de vista né, de quem é radical contra o capitalismo. Eu também acho que é o mal, né? Mas assim, eu não vejo assim uma solução no curto prazo, né? De que esse cenário vai se mudar, né? Eu acho que se mudar a gente nem vai estar aqui mais para ver isso, né? Vai demorar um tempinho ainda. Mas eu penso que é isso. O capitalismo ele está convergindo para um colapso total, né? Da sociedade, porque eles pensam em cada vez maximizar os lucros, né? Eles estão naquela guerra de ver quem lucra mais, precisa maximizar. E para maximizar o lucro, não tem milagre, né? Você precisa tirar de algum lugar. Eles acabam tirando da remuneração do trabalhador, né? Fazendo o trabalhador trabalhar cada vez mais, ganhando cada vez menos. Eles tiram da qualidade dos produtos ofertados, né? Para poder reduzir o custo de produção dos produtos, né? Então, tanto que hoje já é comum no Brasil aquele fenômeno que chama-se reduflação, né? Eles pegam todos os produtos que você vê na prateleira do supermercado, eles diminuem a quantidade ou a qualidade, às vezes os dois, né? E aumentam um pouco o preço. Eles aumentam o preço dentro daquela margem do IPCA ali, né? Vamos supor, o IPCA foi 6%, eles vão aumentar 6% o valor nominal daquele produto. Porém, ele vai reduzir a quantidade, vai reduzir a qualidade. Então, aí você faz aquela continha lá. O salário mínimo compra uma cesta básica, duas cestas básicas, compra um salário mínimo consegue comprar. Só que com a diminuição do produto e da qualidade do produto, né, porque assim, não tem milagre, a gente precisa de uma quantidade nutricional mínima para poder sobreviver. Então, às vezes, o que acontece? Diminuiu o custo da cesta básica em 1%, só que hoje você não precisa mais de uma cesta básica, você precisa de uma cesta básica e meia, né? Porque quando você coloca um produto na cesta básica, sei lá, que é 1 quilo, hoje ele não é mais 1 quilo, ele é 600 gramas, então você precisa de 2 produtos daquele, né? Então você vai precisar de 2 cestas básicas. Então eu penso que o capitalismo ele vai convergir para um colapso total, né? Quando não tiver mais de onde tirar, não tiver mais de onde explorar. E quanto à influência das grandes potências no Brasil, é justamente isso, né? Eu penso que o Brasil ele ainda é uma condição de colônia, né? A gente ainda é colonizado, a gente não consegue tomar nenhuma direção, né, para desenvolvimento sem influência dos grandes países de primeiro mundo, né? Tanto que a gente, na parte de engenharia, a gente produz pouca coisa, quase tudo que a gente tem vem de fora, né? Já é vendido, a gente atua ali como um técnico, né? Pega um negócio pronto e entende como ele funciona e tenta manter, né? Mas a gente não consegue produzir algo de fato para competir com quem vem de fora, né? E tanto é essa influência que você falou aí que durante essa regime militar, né, no início do governo JK e o governo militar, a gente teve aí um desmonte da malha ferroviária. Mas
para poder beneficiar a malha rodoviária. Só que isso aconteceu só no Brasil, entendeu? Os países de primeiro mundo, eles mantiveram as suas ferrovias e ampliaram, né? Porque eles sabem da importância que isso tem na competitividade, né? Então, mesmo os países capitalistas, eles não abandonaram a ferrovia. Eles continuaram investindo porque é uma questão de desenvolvimento, porque eles sabem que é o menor custo, né? Eles sabem que é viável para eles poderem competir no cenário global, né? Mas eles fizeram isso no Brasil justamente para minar qualquer chance que o Brasil tivesse de desenvolvimento, né? Ele para poder limitar o desenvolvimento do Brasil. Então, por isso que eu falo, nesse sentido assim, de qualquer direção que o Brasil tente tomar, né, no cenário global, a gente não consegue fazer nada sem o aval do primeiro mundo. A gente é o tempo inteiro manipulado, né, pelo primeiro mundo. Você vê até na questão do comércio exterior. A gente não vende nada produzido aqui, a gente vende subprodutos que são produzidos lá fora e depois vendido mais caro para a gente, né? É o petróleo, a carne, o leite, a soja, é tudo subproduto, né? Que o primeiro mundo compra da gente e revende muito mais caro, né? Então, eu acho que isso tem total ligação com tudo que você falou aí sobre o capitalismo mesmo, né? Eu penso que o Brasil ainda é uma colônia dos capitalistas. Sim, é bem isso, né? A gente está, enquanto falam para a gente, constrói um monte de rodovia e acaba com as ferrovias, eles mesmos estão cheios de ferrovia, né? Quando falam, privatiza tudo para a gente, né? Para os nossos empresários, eles mesmos aí são protecionistas, tomam políticas públicas que vão no sentido contrário desse liberalismo absurdo que eles pregam, né? Assim, neoliberalismo. Eu debati isso ontem com meus amigos. Eu disse, todos os países do primeiro mundo, que eu fico acompanhando essas páginas de economia, aí tem lá o país que mais exporta tal coisa, o país que mais produz tal coisa. Aí saiu lá um ranking de maiores empresas do mundo, e quase todos os países têm empresas estatais ali no topo, entendeu? E quando a gente reclama, aqueles fanáticos do liberalismo aqui no Brasil reclamam de protecionismo e tal, todos os países de primeiro mundo, sem exceção, são protecionistas, né? Quando a gente fala em privatizar, né, teve aquele leilão do pré-sal, as empresas que compraram são empresas estatais de outros países, né? Essa semana teve a concessão aí, um novo contrato de concessão do aeroporto de Congonhas. Quem ganhou foi uma empresa estatal espanhola, né? Eles estão controlando 13, eles pegaram mais 10 aeroportos nesse pacote, já controlam vários aeroportos no Brasil, principalmente no Nordeste. São empresas estatais, então, assim, eles pregam privatizar aqui para vender para estatais de outros países. Eu tive na semana de engenharia, né, de tecnologia metroferroviária, onde tem muito projeto bom aí de iniciativa dos trabalhadores das empresas públicas, e foi em empresas privadas lá também falar. O cara falou assim, na maior alegria, assim, para ele, isso era totalmente normal, totalmente bom, né? Ele falando que lá na Alemanha a maior parte da malha é estatal e que no Brasil tem que privatizar porque as empresas de lá têm mais conhecimento, eles vão poder trazer o conhecimento para cá para desenvolver o Brasil. Ele falou assim na maior alegria de que o que o Estado do Brasil está fazendo hoje, né, o Estado brasileiro está fazendo hoje. Ele cria empresas de leasing, né? Que leasing para mim, empresa de leasing para mim é um banco, né? Igual o BNDES é um banco de desenvolvimento. O Estado ele cria empresas de leasing para financiar obras privadas, né? E o garantidor desse leasing é o próprio Estado. Ou seja, se a empresa privada chegar e falar assim, quebrei, não tenho como mais pagar esse leasing aí, esse financiamento, o garantidor é o Estado. O Estado vai cobrir esse rombo. Entendeu? Ele falou isso na maior alegria, como se isso fosse normal para eles. E eu acho isso o maior absurdo, né?
Iniciativa privada, para mim, é o seguinte, o cara pega o dinheiro dele e fala, não, eu vou investir aqui, né, o Estado só vai desburocratizar para mim, eu vou investir, eu vou operar. Isso sim, para mim, seria iniciativa privada. Agora o cara, igual no caso do TIC aí, né, para Campinas, o Estado vai bancar até 80% da obra, os 20% que ele tem, ele vai financiar com um banco público, no qual o próprio garantidor desse empréstimo, caso ele não pague, é o Estado. Ou seja, o Estado está fazendo tudo. E ele só vai ficar com o lucro. Então é um negócio totalmente absurdo, assim, sabe? Não tem nem muito o que dizer sobre isso. Sim, sim, com certeza. É inaceitável, né? A gente que normaliza cada vez mais a barbárie, mas que é absurdo, com certeza. Que nem você falou aí também, tipo, a gente fica basicamente exportando commodity, matéria-prima, né, a preço de banana, vamos dizer assim, e enquanto a gente vai lá e compra os bens deles e ainda fica feliz quando tem uma parceria super prejudicial para a gente, internacional. Né? Oi? Não, negócio importado, legal. Então, a gente fica aí achando que é uma maravilha, porque sempre vão inventar argumentos técnicos para isso, né? E, assim, claro, eu particularmente não acho que, né, a gente defender ter estatais é uma coisa socialista, né? Eu acho que é só mais uma coisa do capitalismo que geralmente é melhor, né? Melhor ter uma estatal, geralmente, do que privatizar a estatal, como a gente está vendo, né? Protecionismo também, né, pensando em termos marxistas, não é a melhor opção, mas claro que ainda assim a gente, enquanto um país da periferia do capitalismo, deveria ter alguma política protecionista para se proteger dessa predação absurda aí que vem do centro do capitalismo, né? Mas enfim, queria só também aproveitar antes da gente sair desse tema, né, que eu acho que é importante a gente ressaltar tudo isso que você disse, né, da questão do transporte público e meio ambiente. Tem os prejuízos, mas, claro, é um prejuízo mais controlado, né, e a gente está vendo aí essa onda de calor recente, pleno inverno, agora primavera, né, batendo recorde de temperatura, e ainda assim a gente continua incentivando a indústria automotiva, em alguma medida, incentivando aí a precarização dos serviços públicos. Tem aí, se a gente for entrar a fundo nesse tema de como o capitalismo está degradando as condições da vida humana no planeta, né? A gente vai entrar também na questão da obsolescência programada, que no geral é para gerar mais lucro. Você faz um celular que não dura nada, uma máquina de lavar antigamente durava bem mais, hoje dura bem menos, né? Teve um regresso tecnológico? Óbvio que não, né? Claro que tem, às vezes, uma peça aqui, algumas coisas que vão mudando, mas a gente sabe que o capitalismo está caminhando aí para um colapso, enquanto isso não querem incentivar o transporte público a ser de qualidade, o que seria uma coisa que ajudaria muito, né? Na questão ambiental, na saúde das pessoas. Enfim, tem basicamente aí tem o negacionismo das petroleiras que continua, né, em alguma medida, já foi muito forte e enfim, desculpa fazer esse parênteses, mas é só que se a gente fosse entrar a fundo, né, nessa discussão ambiental aí, ia ter trocentos pontos para discutir, para mostrar como é preferível, né, ter justamente o transporte sobre trilhos e com condições dignas de trabalho, né, e para os usuários. Só que a gente ainda está discutindo temas como, enfim, temas bem antes disso, né? Mas, desculpa fazer esse parênteses aí, não sei se você quiser comentar aí sobre a questão ambiental um pouco mais, mas acho que também você já falou, é só que acho importante mostrar, né, como o capitalismo até as condições de vida humana está degradando aí no planeta. E, tá bom, a gente já fez um longo preâmbulo aqui, uma longa introdução para entrar no tema principal da live mesmo, né? Se estiver ficando muito longa, se avisa que a gente dá uma cortada, mas vamos lá. A privatização, a luta contra a privatização da CPTM, do metrô, da Sabesp, e também o plebiscito, né? Vamos primeiro falar do plebiscito. Há quantas anda o plebiscito, né? Estava aí para encerrar dia 5, se eu não me engano, né? E não sei se vai ser estendido.
mas o resultado está bem favorável, mostrando a população radicalmente contra a privatização desses serviços, né? Como está sendo essa campanha de conscientização da população, de levar as urnas para a população? Como está sendo esse processo de mobilização, na sua opinião? Quais os benefícios deles? Tem alguma crítica? Comenta um pouquinho mais aí sobre esse plebiscito popular que está sendo feito por vocês. Olha, eu particularmente, né, devido à minha escala de trabalho, alguns compromissos, não tenho participado, né, mas eu tenho acompanhado. E eu achei, assim, um sucesso, né? Eu mesmo tinha medo no início. Assim, será que a opinião pública está mesmo a nosso favor? E o pessoal que idealizou esse plebiscito, eles já tinham praticamente certeza que a opinião pública estava a nosso favor, né? Já tiveram, acho que eles já tinham feito algum outro tipo de pesquisa, né? E para mim está sendo um sucesso, né? Esse plebiscito. Tá assim, tipo, além daquelas enquetes digitais nas quais a gente já levava vantagem muito também, né? Se você parasse para olhar há 4 anos atrás, 3 anos atrás, antes da concessão das linhas 8 e 9, o cenário era totalmente desfavorável para a gente. Desfavorável. Hoje o cenário já está favorável, justamente porque parte da população, né, já experimentou o que é a privatização lá, né? As pessoas que utilizam as linhas privatizadas já sentiram na pele que é um mau negócio. Então, foi algo ruim, mas que, de certa forma, tem nos ajudado aí na luta contra o restante, né? Porque não tem nada melhor do que a opinião popular, a opinião do passageiro, né? Que, de fato, tudo é feito para eles, né? Não tem nada melhor que o passageiro andar, né, sobre os trilhos e sentir com o que é a diferença do que é o transporte público e o que é o transporte privatizado. Então, esse plebiscito aí veio em boa hora, né, e tem nos ajudado bastante aí. Inclusive, né, hoje saiu no Diário Oficial que o governo pretende fazer o plebiscito dele oficial, né. Ele pretende fazer o plebiscito dele oficial aí. A gente só não sabe ainda como vai ser as diretrizes do governo quanto a isso, né? Se ele vai usar a região metropolitana que de fato utiliza os serviços de transporte e da Sabesp, ou se ele vai utilizar todo o estado de São Paulo. A gente sabe que se ele utilizar o transporte metropolitano, a região metropolitana para fazer, que utiliza o transporte para fazer esse plebiscito, ele vai perder, né? Tanto é que isso impactou muito nas urnas, né? Essa fala dele, né? Igual ele falou que nas eleições ele já tinha falado que ia privatizar tudo, que a população estava de acordo. Negativo. Eu acredito que justamente essas falas dele sobre privatização e por ele ser um cara apoiado diretamente pelo governador anterior, foi o que fez ele perder na capital aqui na Grande São Paulo. O Tarcísio, ele perdeu nas urnas na Grande São Paulo. O que salvou ele foi o interior, né? Então, eu acredito que se o plebiscito continuar aqui, a gente tem tudo para ganhar. Se bem que houveram coletas de votos no interior também, né, no Vale do Paraíba, na região de Campinas, e mesmo assim o cenário foi favorável para a gente, né? Então a gente está com bastante expectativa aí de que esse plebiscito vai trazer um resultado positivo para a gente e que a gente vai conseguir barrar as demais privatizações. Legal, esse resultado também realmente está bem favorável, né? Eu acho que é importante porque a forma como esse plebiscito está sendo feita, ela pega principalmente quem é usuário, né? Quem realmente entende dos problemas do transporte, né? Que nem você mesmo chegou a falar aí, a gente está comentando, os usuários das linhas 8 e 9 da CPTM, as linhas privatizadas, sabem que dá problema num nível muito maior, já saiu até na grande mídia, né? Se até a grande mídia está falando esse tipo de coisa, a Globo aí chegou a falar em algum desses jornais deles aí, que aumentou acho que em 10 vezes, se eu não estou errando o número,
o número de problemas nessas linhas depois de privatizar? Oi? Isso mesmo. Então, se até a grande mídia está falando, né, se até um setor importante da burguesia está falando, é porque realmente não tem como eles jogarem para baixo do tapete, né? E eu acho que, claro, o plebiscito é um mecanismo aí constitucional, inclusive, é um mecanismo democrático bem importante, um plebiscito oficial do governo, mas tem essa questão que você falou, né? Às vezes as dezenas de milhões de habitantes de São Paulo que estão no interior, que não têm contato direto com esse tipo de serviço de CPTM, metrô, né? Talvez eles não entendam a importância. E tem essa mitologia liberal, vamos dizer assim, né? Muito forte aí na cabeça das pessoas de que privatizar melhora, porque as contas públicas não sei o quê, sendo que as pessoas, infelizmente, pelo sistema educacional do capitalismo, etc., não entendem nem de matemática básica, às vezes, acham que economia é uma ciência muito certa, do jeito que falam que é, né? Que a grande mídia divulga desse jeito neoliberal, e acham que privatizar é bom, mas não é. Tanto que a gente tem esse plebiscito de quem usa. Eu acho que a gente valeria usar, né, essa ferramenta aí, falar, ó, quem usa o transporte, quem está vendo os problemas, quem vai lá conversar com o trabalhador, vai votar, está sabendo do que está acontecendo, não tem como esconder. Então, a gente tem que usar esse mecanismo democrático, né, democratizar a discussão. Enfim, você quer falar alguma coisa sobre isso? Então, acho até que no plebiscito, né, se caso ele seja aplicado no interior, deveria ter essa pergunta também, né? Se você utiliza o transporte, com qual frequência você utiliza o transporte, né? Se, no caso da Sabesp, que também está nesse pacote, se a empresa que fornece a água na sua cidade é a Sabesp, né? Porque também, como é que você vai pegar a opinião de quem, igual aqui em Mogi não é Sabesp, aqui é SEMAI. Como é que você vai pegar a opinião dos mogianos sobre a Sabesp, né? Então, vamos ver como vai ser feito esse plebiscito aí. Mas, assim, igual você falou, o nosso sistema educacional ele já é preparado para as pessoas não entendam como funcionam as contas públicas, né? E a economia, apesar de... o pessoal pensa que é uma ciência exata, e não é. Tudo que tem influência do fator humano, tudo que é humano, não é mais exato, né? Porque humano, né? Aconteceu uma pandemia, por exemplo. Isso afetou diretamente toda a economia global, né? Então, você já vê que não é uma ciência exata, né? Porque tem um fator humano ali, né? Exato é só matemática, engenharia, né? Mas, enfim, eu tô com bastante esperança aí de que esse plebiscito ainda vai ser favorável pra gente, se ele for bem direcionado, né? Eu acho que é importante a gente cobrar isso. As pessoas não entendem, igual no caso da Sabesp, só para passar rapidinho aí. Saiu numa grande mídia, né? Porque eu considero o UOL uma grande mídia também. Que o estudo que o governador contratou sugeriu, sabe? Eu acho que não precisaria nem de estudo para sugerir isso, né? Que para mim, qualquer pessoa, com todo respeito, que frequenta boteco, eu também frequento boteco para tomar uma cerveja, né? Qualquer pessoa que frequenta boteco sabe que é o que vai acontecer, né? Você vai pegar o dinheiro da venda da Sabesp para poder subsidiar a conta, para poder manter as contas no nível que está hoje, né? Já não é tão barato para a população, para poder manter o que está hoje, para a empresa privada não aumentar, vai usar esse dinheiro da venda para subsidiar a empresa privada, né? Isso qualquer pessoa que fica no bar só bebendo, que não estuda nem nada, poderia dar uma sugestão como essa, né? Não precisa de estudo de milhões para isso, né? E o que vai acontecer? Depois que acabar o dinheiro dessa venda, a tarifa vai aumentar. Isso está dito com todas as letras no estudo. Uma empresa especializada estrangeira foi paga aí em 45 milhões para sugerir isso, né? E o que acontece? O ponto principal dessa matéria, para mim, é que em 2022, né, a Sabesp pegou parte do lucro dela, que foi 450 milhões de reais, e transferiu para as contas do Estado esse dinheiro, né? E depois que privatizar, vai ter um efeito contrário. Além da população pagar uma conta mais cara, vai ser o governo que vai transferir dinheiro para a Sabesp, né? Qual a vantagem nisso tudo? Ninguém consegue explicar qual é a vantagem disso.
Por que ninguém consegue explicar? Porque não tem, né? Não existe. Né? Uma empresa pública que dá lucro, né? Que nem deveria estar na bolsa, mas está, né? Isso já é um problema, né? É uma empresa que dá lucro, que reverte parte do seu lucro para o Estado, para o Estado investir até em outras áreas, né? Além da expansão do fornecimento, dá para investir esse dinheiro até em outras áreas. E depois que privatizar, vai ser o contrário. A empresa não vai dar nada para o Estado ainda vai ter que subsidiar ela, né? Então é uma coisa absurda. O da Sabesp ficou mais fácil de ilustrar, né? Mas na ferrovia também acontece da mesma forma, né? Todos os contratos são feitos ali sobre condições mínimas de lucro, né? E para atingir esse lucro, que não é milagroso, o Estado vai ter que tirar dinheiro de algum lugar para ajudar essas empresas aí, como já faz hoje, né? Pois é, né? Tipo, parece até uma piada de péssimo gosto, né? A gente vai pagar para o empresário enriquecer. E qual é a contrapartida? Não tem. Isso. Além da tarifa que você já paga. Então, tudo errado. Resumindo, tudo errado em todos os níveis aí. Eu acho, só comentando brevemente assim alguns pontos que você trouxe, né? Eu acho que a Sabesp é importante. Não sei se você vai querer comentar sobre isso especificamente, né? A gente pode mostrar na entrevista, mas eu acho interessante falar, né, que o Brasil, se eu não me engano, é o maior reservatório de água potável do mundo, né? Ou um dos maiores, o maior, né? A gente tem aí os aquíferos que ainda temos que desenvolver mais tecnologia para extração de água, temos que ver os impactos, né? Também disso. Tem já iniciativa privada querendo já privatizar aquífero, é toda uma discussão aí, né? A privatização da água, um problema mundial absurdo, né? Um problema geopolítico cada vez maior com o aquecimento global aí, a falta de água potável que vai ter, falta de água para rios, inclusive, né? Muitas vezes, por várias razões, né? Do aquecimento global. Então a gente, quando fala de privatizar a Sabesp, tem um problema até geopolítico aí, né? Um problema de toda a humanidade, né? Mesmo vai privatizar e tal, mas peraí, vai privatizar, só que vai faltar água até para burguês no futuro, talvez, né? Não sei se vai faltar água para o burguês, mas as decorrências, né, da falta de água no mundo, enfim, vão ser absurdas. E enfim, só fazendo esse parêntese, né, que você comentou um pouco da Sabesp, eu acho que é interessante também fazer esse lado da discussão, né, porque o acionista não necessariamente vai querer saber lidar com a crise hídrica da melhor forma possível para a população. A gente já viu nos últimos anos aí umas secas problemáticas no estado de São Paulo, e provavelmente se a Sabesp fosse privatizada, completamente privatizada, né, ou ainda mais privatizada, ainda mais na bolsa, sei lá, quem sabe o resultado ia ser pior. Desculpa esse parênteses, não sei se você quer comentar, mas também só falando também sobre a economia, né, que você falou que não é uma ciência exata. Claro que tem a parte da econometria, né, hoje em dia tem uma parte da esquerda que está trazendo a discussão de que economia não é nenhuma ciência exatamente. Eu particularmente acho um pouco problemático, né, porque eu acho que, como toda ciência, tem suas limitações, né, é uma área do conhecimento acadêmico, porém é isso que você falou, não é uma ciência exata quando a gente vai falar de relações humanas, né, e até por isso o próprio Marx, né, usando inclusive a dialética do Hegel, né, do filósofo Hegel, desenvolvendo, e, dentre as outras análises políticas e econômicas dele, ele vai chamar de economia política, né? Não é economia, como a gente vê a ciência da economia, não, é economia política, é algo inadministrável, né? O capitalismo ele é profundamente irracional, enfim, então as pessoas ficam aí com uma ideia de privatizar resolve, isso não sei o que, a economia funciona assim, e não, a economia é um monstro fora de controle no capitalismo, né? Tem muitas variáveis, pode estourar uma crise a qualquer momento que a gente nem imagina. Teve a pandemia, agora está tendo a guerra na Ucrânia, e às vezes é um pouco inesperado. Vai ter um grande problema de inflação global com a guerra da Ucrânia, e até tem, só que ao mesmo tempo a indústria militar, em alguma medida, compensa isso, que é absurdo, né? A indústria militar polui, uma indústria de morte, etc. Enfim, desculpa esse longo parênteses, mas só para
pegar alguns desses pontos que você falou. Não sei se você vai querer comentar disso, mas só para deixar mais um pouco mais explicado, né? Mas, beleza, se você quiser pode comentar, mas eu queria também, agora, finalmente, começar a comentar da greve, né? Então, primeiro, que balanço você está fazendo da greve, né? Desse processo que teve aí ontem, no dia 3? Tem algum ponto que você acha importante destacar para a população? Quais são os pontos? Além, é claro, do meme pronto, desculpa se eu vou roubar isso do que você ia falar, né? Mas do meme pronto, que foi o Tarcísio falando, elogiando horrores por sei lá quantos minutos aí, as linhas privatizadas, para poucas horas depois de 2 semanas dando problema todo dia nas linhas privatizadas, um trem basicamente pegar fogo nas linhas privatizadas, né? Então, quais são as análises que você acha importantes trazer para a população da greve de ontem? Em primeiro lugar, como a gente sabe que a grande massa da população que utiliza transporte é trabalhadora, né? A gente não queria prejudicar ninguém, né? A gente não queria prejudicar a população, né? E a gente propôs para o governador que fosse feito a catraca livre, né? Que aí seria já uma forma de protesto, né? E não prejudicaria ninguém da população. Porém, o governador, como sempre, ele negou, né? Ainda colocou a culpa no judiciário, que o judiciário não liberou e tudo mais. A gente sabe que não é verdade, porque o metrô, né, sob outras gestões, né, anteriores, já liberou a catraca em diversos momentos, assim, para protestos políticos até, né, que eram favoráveis a eles, né. Então, isso não era desculpa. Ele colocou lá que haveria um risco de tumulto, não haveria nada, porque a gente já está com todo o efetivo trabalhando, o normal do dia a dia, a população já conhece, né? Não ia ter nenhum tumulto, porque o movimento diário das estações, ele segue um padrão, né? Segunda segue uma média de passageiros, terça segue uma média, quarta segue uma média, quinta segue uma média, final de semana segue uma outra média. Então não ia mudar nada, a quantidade de passageiros ia ser a mesma. A gente já está preparado para atender esse tipo de passageiro, a gente está com todo o efetivo de atendimento, né, de operação, de manutenção, e está com o efetivo de segurança, a gente já está com o efetivo total. Inclusive, se ele abrisse as catracas, ia ter gente que estava de folga e que ia até pedir para trabalhar na folga para poder ajudar no protesto, ia poder fazer aquele contato ali com a população, né? E ele simplesmente negou porque ele sabe que a população iria ficar do nosso lado nesse tipo de protesto, né? Ele tem certeza. Se a população já apoiou com a greve, imagina com a catraca aberta. Então, para o governo seria mau negócio, né? E, enfim, a greve começou às 0 horas, né? Muita gente aderiu, assim, eu acho que... Acho não, eu estava na última greve em 2021, que era pelo acordo coletivo. A adesão dessa foi muito maior do que na outra, né? Porque nessa a gente teve a 11, a 12, a 13 e a 10 totalmente paralisadas, a 11 e a 7 parcialmente operante, o que já era previsto, porque quem estava operando nesse trecho parcial era pessoas que estavam ali no plano de contingência da CPTM, são pessoas de outras áreas, pessoas da administração, da engenharia, supervisores de tração, supervisores de estação. São as pessoas que sempre fazem parte do plano de contingência e eles escolhem os trechos que eles acham mais críticos para poderem operar, né, nessa contingência. E no metrô tivemos as 5 linhas totalmente paradas, então acho que essa foi, desde que eu me entendo por gente, a maior greve dos trilhos em São Paulo, né. Ela poderia ter sido até maior, né, poderia ter sido até melhor, mas ainda assim ela foi muito melhor que as anteriores, né, teve uma adesão por parte do trabalhador muito grande, e eu acho que essa foi a que a gente teve o maior apoio da população também, né. E aí, o que acontece? No decorrer do dia,
o governador já estava preparado para uma entrevista coletiva, já tinha feito uma de manhã, na qual ele detonou, né, o sindicato, né, porque ele não teve coragem de falar mal do trabalhador, porque quem organizou essa greve de verdade é o trabalhador, o sindicato é só o instrumento que a gente usa, né, mas quem faz de fato a mobilização é o trabalhador, mas ele não teve coragem de falar mal do trabalhador, porque ele sabe que seria um tiro no pé, né, então ele atacou os sindicatos, aplicou a multa. Então, quando ele já estava preparado para uma segunda entrevista coletiva, na qual ele ia detonar ainda mais, aconteceu aquele incidente lá na linha 9, que é algo que acontece diariamente, né? Mas só agora, que aconteceu no dia da greve, ele falou que vai abrir uma investigação e tudo mais para saber o que aconteceu. A população, ou seja, você vê que o problema dele, né, é investigar e insinuar se não houve uma sabotagem, né? Aquilo acontece todos os dias, né? Igual no início dessa live eu te falei os números, né? Foram 107 falhas esse ano. Dessas 107, mais de 70 foi lá na 8 e 9, né? Mais de 70%, né? No caso também. E só agora ele fala que se preocupa com a população e que vai investigar, né? Enfim. Então, quando aconteceu esse incidente, e ele veio a público dizer, ele até atrasou a entrevista, mudou o discurso dele, veio dizer que ia apertar em cima da gente, que ia investigar para saber se não teve uma sabotagem. Era a hora de a gente apertar o cerco, porque a gente já estava com a faca e o queijo na mão, a população totalmente revoltada com ele, governador, né? A gente poderia ter tido a possibilidade de uma continuidade nessa greve, né? Muita gente queria a continuidade dessa greve, porque eu acho inadmissível ele falar o que ele falou, né? Jogar toda a culpa na gente, né? Através do sindicato, falar que era uma greve abusiva, uma greve ilegal, insinuar que a gente sabotou a linha 9, né? E ficar por isso mesmo, né? A gente já estava com a população do nosso lado, a gente já estava com os trabalhadores mobilizados. É muito difícil chegar nesse ponto, né? Que a gente chegou de mobilização, né? Nessa adesão grande que a gente teve. Então a gente só precisava continuar. E no final das contas, a gente terminou a greve sem nenhuma resposta pública para ele, né? A nossa direção sindical, eu creio que errou feio nessa daí, né? Deveria ter ido para a mídia, deveria ter rebatido as falas dele, né? E a gente poderia ter feito uma assembleia, pelo menos, mesmo que não fosse continuar a greve, a gente poderia ter feito uma assembleia, pelo menos, para deixar ele com medo, né? Porque ele sabe que ele falou besteira. A gente poderia ter deixado ele com medo, com aquela incerteza se a greve ia continuar ou não, né? Mas não, quando foi 7 horas da noite, nossos dirigentes sindicais já nem deu as caras mais, mandaram um áudio no grupo lá dizendo que, não, galera, a gente tinha combinado que a greve encerrava meia-noite, eu tô sem dormir, e é isso aí. Não chamou nenhuma assembleia para fazer um balanço da greve, pelo menos, né? Falou que se a gente quiser, a gente pode tentar marcar uma assembleia semana que vem. Ou seja, eu acho que a gente fez um movimento grande, foi espetacular, foi um melhor que a gente já teve aí, né, nos trilhos de São Paulo, e a gente teve a chance de nocautear o Tarcísio. A gente poderia ter levado ele a nocaute quando teve aquele problema na 9, e ele foi na mídia falar besteira, e a gente não nocauteou, né, a gente saiu aí, né, se fosse uma luta, a gente saía aí vencedor desse primeiro round por pontos, né, tendo a chance de nocautear e aliviando para ele, não, se recupera aí, né, senta aí, descansa um pouquinho aí, se recupera aí que a gente tem uma outra batalha pela frente. E aí já está entrando um pouco no balanço da greve, né, que acho que já vai ser aí a última pergunta que eu vou fazer, mas só queria comentar que o Tarcísio falou, né, alguma coisa tipo de que foi uma greve política, né, acho que ele usou até essas palavras, para desmerecer a greve de vocês, né, sendo que para mim é um elogio falar que é uma greve política, né, seria ofensivo se falasse que é só uma greve econômica, nada contra as greves pelas pautas imediatas dos trabalhadores em um setor, em uma empresa, né, mas enfim, no marxismo, né, tem essa
por exemplo, não só no marxismo, mas tem essa diferenciação, né, na luta de classes, de uma greve que vai para além das pautas imediatas daquela categoria de trabalhadores, né? A gente está vivendo aí o colapso climático-ambiental e causado pelo capitalismo, né? Causado por essa destruição. Então, como é que a gente vai se limitar a fazer uma greve específica de cada categoria, sendo que, pelo menos eu acredito que o ideal seria todo mundo que puder, né, estudar bem as organizações e se organizar politicamente aí para construir a revolução. Então, assim, não é só uma luta, eu acredito, né, claro que os trabalhadores da sua categoria e tal podem ter diversas opiniões, mas chamar de greve política é uma maravilha para mim. Acho maravilhoso. Eles querem criminalizar a greve, né? Querem ficar impondo multa, 1000 restrições, enfim. Mas é isso mesmo, tem que politizar a greve, tem que democratizar o debate, levar para a população tem que ver os dados que você está falando, etc. Né? Então, assim, queria só fazer esse parênteses, mas, bom, você já entrou um pouco aí no balanço desse processo de luta, né? Já fez aí a sua crítica como foi conduzida, mas eu queria então que você fizesse uma última análise de qual o caminho que você acha que seria ideal, né, para essa mobilização conquistar as reivindicações de vocês, né, e impedir de fato a privatização, seja um governo Tarcísio, seja em qual governo for, e também é isso, né? Qual o balanço que você está fazendo da greve, desse processo de luta no fim? Considerações a mais que você acha relevante trazer aí também para quem está nessa luta? Perspectivas de assembleias no futuro? Enfim, do que mais você acha que tem pela frente nessa luta de vocês? Igual ele falou que era uma greve política. Internamente isso soa como piada, porque o pessoal entendeu que greve política é algo redundante, né? Toda greve, de fato, né, se tratando de trabalhismo, é um ato político, né? Todas as greves são, né? Seja política de salário, seja política de saúde, seja política social, todas as greves, né, a gente internamente subentende que são políticas, né? E sejam elas públicas ou não. Então, para a gente soa como uma piada redundante, né? Que remete lá o governador na figura do bolsonarismo, né? De que são pessoas que prezam pela bravata, de pouco conhecimento técnico das coisas, né? Então, foi uma piada, né? Virou um meme interno aqui, né? Greve política. Enfim, acabei avançando aí no balanço geral da greve, mas é isso. Eu acho que a gente teve um resultado, assim, na somatória das coisas. A gente teve um resultado positivo, né? A gente teve mais pontos positivos do que negativo, mas até acho que foi além do que as dirigentes sindicais e os próprios trabalhadores esperavam, até foi além disso, né? Tanto é que quando houve a chance de nocautear ele, né, de abalar o mandato dele de como governador de fato, a gente deu uma recuada, né? A gente tinha ido para cima, ameaçado continuar a greve, rebatido ele publicamente todos os pontos que ele falou, né, pedido para entrar ao vivo lá, entendeu? A gente simplesmente ouviu, abaixou a cabeça e ele ainda ganhou uma moral ali ainda com os apoiadores dele, né? E tem muita gente que apoiou ele e estava do lado da nossa greve. Só que se você, né, como grande mídia, dá espaço só para ele falar, e a gente não consegue se defender, ele acaba recuperando essas pessoas que já estavam abandonando o barco dele, né? Ele acaba recuperando os pontos que ele eventualmente perdeu. Então, eu acho que a gente teve a chance de ouro ali de acabar com ele de fato, né? Decretar uma greve aí por tempo indeterminado, até ele cancelar, ou pelo menos suspender esses editais de concessão da linha 7, suspender os contratos de estudo
de viabilidade de concessão das linhas 11, 12 e 13, suspender o edital de terceirização das manutenções do metrô, suspender o edital de contratação de 400 funcionários de atendimento das estações do metrô, né, terceirizado, suspender, né, qualquer estudo sobre essa BESP. A gente poderia ter conquistado alguma coisa nesse sentido, né, porque a gente já estava mobilizado. E agora, para mobilizar de novo, a gente até consegue, mas vai ser um trabalho tudo do zero de novo. Tudo que a gente já tinha feito, né, já estava preparado, vai ter que fazer de novo. E agora ele meio que conheceu também os limites das nossas dirigentes sindicais, né? Ele já sabe que se ele chegar até certo ponto, o dirigente sindical vai recuar, né? Então, para ele ter essa aliviada, esse respiro, foi muito mais importante do que para nós, né? Para nós, na minha opinião, teria sido mais interessante a continuidade da greve, né, do que uma mobilização futura. Mesmo que a gente tenha um resultado excelente no futuro, a gente poderia ter tido ele agora já. A gente poderia ter dado continuidade aí. E, enfim, a gente não tem nenhuma assembleia marcada, então a gente não sabe ainda qual vai ser os próximos passos, né? Isso também me decepcionou bastante, né? O fato de não ter nenhuma assembleia marcada, enquanto o metrô fez ontem para decidir sobre a continuidade da greve ou não, e qual vai ser os próximos passos, né? O metrô já fez essa assembleia ontem. Então, como a gente estava numa frente única, né, a gente vendeu essa greve como uma frente única, a gente tinha que estar junto com eles também nessa assembleia. Não simplesmente, galera, obrigado aí pela greve, foi uma greve bonita, tal, tô indo descansar e até a próxima aí, talvez semana que vem a gente conversa para tentar marcar uma assembleia. Não, eu acho que como a gente está numa luta unificada, a gente tinha que ter feito a assembleia também, mesmo que a gente decidisse pela não continuidade da greve, né? A gente tinha que ter mantido ali a mobilização, né? Até para poder definir o calendário seguinte, né? Poder definir uma próxima data de assembleia, de intervenções, né, nas estações para conversar com a população, pela continuidade da mobilização, né? Que a maneira como terminou acabou meio que já desmobilizado tudo de novo, entendeu? Então não acho que isso foi correto, não. Aí enfim, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Sim, vamos ver os próximos capítulos aí da luta. Não sei exatamente se vai ter aí, ia ter, aliás, algum pregão, algum leilão, alguma coisa assim nos próximos dias, meses. Seria aquele lá da terceirização do metrô, que eles querem contratar 400 pessoas terceirizadas para exercer a função que hoje é do OTM, né, que é o operacional deles lá, que é aquela pessoa que fica na linha de bloqueios da informação, que fica liberando as pessoas na catraca, que conduz os deficientes visuais, cadeirantes, né, aquele apoio ali das estações. Eles querem terceirizar isso. Eu acho que esse estava marcado já para agora. E o de terceirização do pátio de manutenção da linha 15, do monotrilho. Entendi. Então aí já tem pelo menos algumas razões aí para chamar uma outra assembleia, né? Eu acho que, como é uma frente única, já deveriam ter permanecido ali mobilizado, né? Sim, pois é, né? Mas beleza. Muito bom, obrigado aí pelo tempo, pela disposição, Glauco. Você tem alguma outra consideração que você acha importante trazer? Falas finais, falar dessa greve, talvez de algum outro tema aí que a gente comentou, ou outra coisa que você queira falar para ir encerrando aqui a entrevista? Não, quero agradecer aí o espaço para falar, né? Igual no início você me perguntou se eu era de alguma organização, eu falei que não, eu sou só um trabalhador comum, e eu acho importante que trabalhadores comuns, que estão ali sentindo na pele o dia a dia como que né, pudessem falar, né, tivessem mais espaços, né,
para poder falar, de fato, né, para poder fazer a mensagem chegar em mais gente, né. Eu acho isso importante, então agradeço aí pelo espaço, e falar que, apesar dessa greve ter se encerrado, e de a gente meio que ter desmobilizado essa grande greve, a gente conseguiu um resultado positivo, a gente vai continuar aí na luta, conversando com a população no dia a dia, incentivando os colegas que não aderiram a aderir na próxima, né, mostrando para eles a importância que foi a adesão, né, da maioria dos trabalhadores, que o governo, apesar de não ter demonstrado publicamente, ele sentiu o golpe, né, só o fato deles bravejar, dele fazer aquelas bravatas de sempre, é uma demonstração de que ele sentiu o golpe, né, que a gente tem que continuar nessa luta, né, e que o caminho para finalizar de vez esses processos de concessão é isso, é a união, é uma frente única, é a mobilização, é a conversa com o povo. Quanto mais transparência, quanto mais o povo souber o que acontece, eu tenho certeza que eles vão apoiar a nossa pauta, né? Porque são todos trabalhadores, né? Ninguém quer saber de injustiça, né? O trabalhador comum, ele não gosta de injustiça. Os que não apoiam a greve são os que não conhecem de fato o que está acontecendo. Então, é isso, né? Eu acho que a greve foi muito positiva. Como eu falei anteriormente já, a gente poderia ter nocauteado o Tarcísio, né? Acabado com esse plano dele de vez. A gente não conseguiu, mas eu meio que entendo assim que a gente também já conhece o caminho agora. A gente já sabe mais ou menos quais os passos ele vai seguir, né? Ele vai continuar seguindo esse caminho da mentira, né? Das fake news, vai continuar tentando usar a aparelhagem pública, né, judiciária, para poder. Ele vai continuar nessa estratégia, e a gente não pode desistir, que a gente viu que ele sentiu o golpe aí da União dos Trabalhadores. Que é só isso, de fato, que vai conseguir aí acabar com os planos de privatização dele. Entendi. Bom, obrigado demais, Glauco. Muito boa a entrevista, informações de utilidade pública, e é isso que você falou, né? Agora já aprendemos, né? Vamos aprender aí com os erros também, aliás, né? Acho que é importante os erros dessa mobilização para a próxima ser maior, ser melhor, mais efetiva, enfim, a gente avançar na luta mesmo. E independentemente dos problemas, essa foi uma luta aí com vários pontos, várias vitórias importantes, e eu acho que um dos principais pontos dessa mobilização de vocês, que está de parabéns, independentemente das críticas que sempre precisam ser feitas, é isso, vocês estão democratizando a informação, que devia ser o papel da grande mídia, né, inclusive, que está aí do lado justamente do bolsonarista Tarcísio, e vocês estão aí democratizando, fazendo um papel de utilidade pública aí com relação à divulgação de informação. A gente está aqui no canal tentando ajudar também, e elevar o debate público, né, para as pessoas pararem de acreditar nessa mitologia neoliberal de que tem que privatizar mesmo, que não sei o quê, porque não definitivamente não é assim. Então, é isso. Muitíssimo obrigado, Glauco. Agora eu vou só, para encerrar a live aqui, comentar sobre o Mesa de Debates, né? A gente tem algumas ferramentas de financiamento para quem puder colaborar, né? Com a gente. Nós, nos últimos dias, fizemos várias coberturas aí, estamos trazendo informação, entrevista sobre tanto essa greve unificada de vocês, né? Das PTM, Sabesp e do metrô, quanto também da greve da USP, estão fazendo bastante cobertura lá, a greve dos estudantes, outros processos de luta. A gente do canal tem uma programação aí bem diversa para quem quiser acompanhar, além dessas entrevistas aí, como essa ótima entrevista com o Glauco aqui, que eu achei muito bom mesmo. Obrigado aí pela disposição, pelas informações. E para financiar o canal, para a gente tentar melhorar a qualidade aqui, a produção de conteúdo, cobrir mais coisa, etc.,
vocês podem ajudar a gente financeiramente, né? Tá cheio de mídia de direita aí, podre de dinheiro, fazendo tanto de serviço para a sociedade. E a gente gostaria de pedir aí para quem puder colaborar. A gente tem um Pix, que é 38500-70280. E a gente também tem outra ferramenta de financiamento para quem puder colaborar, que é o nosso Padrim. O Padrim é padrim, com M no final, .com.br/podcast Mesa de Debates, tudo junto. Então, muito obrigado, Glauco. Obrigado aí quem assistiu. Espero que essa informação seja de utilidade pública e ela circule na sociedade para a gente conseguir ter essas vitórias. Então, a gente fica por aqui e até a próxima. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.